A paz do Senhor, povo de Deus, estamos começando mais um momento da palavra. E hoje, no momento da palavra, eu quero deixar aqui um tema que é os 3 exemplos do salmista. E como tema e como texto base, eu quero deixar o Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, aqui o salmista, ele começa a dizer que esperou. Eu esperei. Quem espera tem fé. Quem espera tem confiança. Quem espera não se apressa. Quem espera está na posição. Então esse é o primeiro exemplo do salmista. É ficar na posição que deve estar. Que é o que? A posição de esperar. Não se atravessar, ainda que aconteça o que acontecer, mas é esperar e ver o sinal correto diante de Deus. O outro exemplo do salmista é a paciência. Veja que o salmista diz: esperei com paciência. Paciência, meus queridos irmãos, é uma palavra que significa fortaleza, significa firmeza, resistência. Quando a gente espera, a gente tem o quê? A gente tem resistência, a gente tem firmeza, a gente não sai, a gente não se abala. Quem espera no Senhor não anda com 2 pensamentos, esquerda ou direita. Ele tem firmeza. Ele resiste às tentações, ele resiste às lutas, ele resiste às críticas, ele resiste os movimentos, as oposições ao contrário contra a sua vida, porque ele tem resistência nessas situações e ele tem firmeza de quem ele está esperando. Por isso que o salmista, ele disse: esperei com paciência. Então o salmista ele resistiu toda a adversidade que poderia vir na vida dele e ele teve firmeza, ele confiou, ele sabia em quem estava esperando. Então quando você sabe quem está esperando, você resiste e você tem firmeza naquilo que você espera. E outra palavra aqui que a gente vê é que diz que ele se inclinou. Diz que depois que ele esperou e teve paciência, o Senhor se inclinou para quem? Para o salmista. Por quê? Porque ele esperou e ele teve paciência. Então, a gente pode ver este versículo, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 e versículo 39, que diz assim: E Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e a repreendeu a febre que a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Para curar a sogra de Pedro. Então, já imaginou você estar esperando com paciência e aí o que acontece? Jesus ele se inclina para você, como se inclinou para o salmista. E o último, terceiro exemplo foi o clamor. Como diz aqui: e ouviu o meu clamor. Então, o salmista ele clamou. O salmista ele clamou a Deus. E quando a gente fala de clamor,
tem aquela passagem bem conhecida do cego de Jericó. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E ele clamou a Jesus: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele clamou, o que foi que Jesus fez? Jesus, ele ouviu o clamor daquele cego. Então, é dessa forma que o salmista fez. O salmista esperou, o salmista teve paciência e o salmista clamou. Então nós temos que ter esses 3 exemplos do salmista para que a gente venha obter a vitória, para que a gente venha obter a graça de Deus. Amém? E neste momento, Deus continue abençoando você. E que você não esqueça, espere, fique na posição, tenha paciência, que quer dizer firmeza e resistência, e o clamor, que é a esperança e a fé de clamar e ser ouvido por Cristo. E Jesus vai se inclinar para você naquilo que você tanto quer. Amém? Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus.